no centro de uma pequena cidade, onde todos dizem bom dia, mesmo sem ter dormido bem. Um funcionário público estava prestes a se tornar a estrela principal de um escândalo que já rivalizava com as novelas das 6. O seu nome, antes apenas murmurado entre as paredes mofadas do prédio da prefeitura, agora ecoava pelos corredores como uma sinfonia desafinada. O homem em questão, aparentemente inocente e sempre cortês nas festividades anuais da cidade, era acusado de transformar uma propriedade pública em uma hipoteca particularmente privada, num conluio tão descarado que faria ladrões de galinha corarem de vergonha. Tudo começara com uma amizade improvável entre o funcionário e um gerente de banco, cujas reuniões matinais evoluíram de discussões sobre os melhores pães de queijo da padaria da esquina para um arranjo ilícito que permitia a ambos um ganho financeiro enorme, como diria Dona Zefinha, entre um cochicho e outro no salão de cabeleireiro. Durante o processo de investigação, revelou-se que o protagonista da nossa saga era representante sindical. Ele não só lutava por direitos trabalhistas, mas também sabia tirar proveito de outras cláusulas, especialmente aquelas que envolviam recursos do fundo de garantia, desviando-os para engordar seu esquema imobiliário. E como todo bom vilão de novela, ele usava sua estabilidade no emprego público como uma espécie de armadura contra as garras afiadas da justiça e da demissão. Agora, na pele de um procurador do município com uma missão digna de capa e espada, cabe encontrar soluções que restaurassem a ordem e a confiança do público. Primeiro, inicia-se um processo administrativo que, apesar da estabilidade do senhor espertalhão, poderia resultar em sua demissão se provada a gravidade e o dolo. Paralelamente, denunciá-lo pessoalmente ao Ministério Público para que se proceda com um processo criminal que inclua, como cereja do bolo, pena por improbidade administrativa. Não esqueçamos das mudanças nas práticas sindicais, talvez implementando cláusulas que previnam a influência pessoal de representantes. Por fim, devolvendo cada centavo hipotecado de volta ao cofre público com a mesma destreza que um pai desempregado administra o troco da padaria, garantindo que a confiança da população fosse reerguida como uma fênix em meio às brasas da desconfiança. E assim, enquanto a população continuava a assistir suas novelas, o município voltava a escrever um roteiro de esperanças e menos escândalos. Direito penal, considerando o caso do semestre e os estudos que o nosso grupo fez, analisando o caso do semestre, o funcionário público ele pode se enquadrar em 2 diferentes crimes, começando pela corrupção passiva, que está disposto no artigo 317, que é o ato de solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Bom, o funcionário público, ao conceder ilegalmente, em conluio com o banco privado, a hipoteca legal sobre um bem público, ele configurou o crime de corrupção passiva, porque de acordo com o Código Penal, é o ato de solicitar ou receber, direto ou indiretamente, uma vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem já configura o crime de corrupção passiva. Bom, também ele pode se enquadrar no crime de peculato, que é um crime que está exposto no artigo 312, que é o apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, quem tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. O desvio dos recursos destinados ao Fundo de Garantia dos Trabalhadores para o esquema de hipoteca configura o crime de peculato, dado que o funcionário desviou recursos em proveito próprio ou também alheio, que foi a favor do banco, valendo-se da facilidade que a função lhe proporcionava. Hoje eu vou explicar como seria a resolução de um caso hipotético envolvendo um funcionário público acusado de conceder ilegalmente uma hipoteca sobre o imóvel público, com um banco privado. Esse caso ele envolve questões administrativas e criminais, mas vamos focar na esfera civil e no uso do procedimento comum para a solução do caso. O funcionário público, junto com outros envolvidos, teria negociado um acordo ilícito que viola leis administrativas e criminais. Para tratar desse tipo de situação na esfera civil, o Código de Processo Civil prevê diversas oportunidades para resolução consensual entre as partes.
No procedimento comum, uma das primeiras oportunidades para um acordo ocorre durante a audiência de conciliação e mediação, conforme previsto lá no artigo 334 do Código de Processo Civil. Se as partes chegarem ao entendimento, o acordo precisa ser formalizado por escrito e homologado pelo juiz, garantindo a validade jurídica. Mesmo que não haja o acordo nessa etapa inicial, o juiz pode tentar uma conciliação novamente durante a audiência de instrução e julgamento, quando essa for cabível. Esse ponto está previsto lá no artigo 359 do Código de Processo Civil. Além disso, o Código enfatiza também o papel do juiz promover a autocomposição de acordo com o Código de Processo Civil, lá no artigo 139, inciso 5. O juiz pode, a qualquer momento do processo, estimular as partes a entrarem em acordo, de preferência com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Caso o acordo seja celebrado e homologado pelo juiz, ele tem o poder de extinguir o processo com a resolução do mérito. Isso está previsto lá no artigo 487, inciso 3, a linha B do Código de Processo Civil, que reconhece a transação como uma forma definitiva de encerrar o conflito judicial. Portanto, ali no caso hipotético apresentado, o processo civil oferece várias oportunidades para que as partes buscam uma solução consensual, sempre com a garantia de que o acordo será validado judicialmente. Isso reforça a importância de meios alternativos de resolução de conflitos no sistema jurídico brasileiro. Meu nome é Larissa e eu vou falar sobre a relação do caso com o direito do trabalho. Neste caso, o funcionário público utilizou sua posição sindical para obter vantagens pessoais, desviando recursos do FGTS. Isso viola os princípios da administração pública e normas trabalhistas. A CLT e a Constituição protegem a liberdade sindical, mas impõem limites à atuação dos sindicatos. O uso indevido dessa função pode ser punido com demissão por justa causa, conforme a Lei 8.112 de 1990, mesmo que o servidor tenha estabilidade. O Ministério Público do Trabalho pode fiscalizar os abusos cometidos e aplicar as sanções cabíveis. A fiscalização trabalhista precisa ser reforçada com auditorias e medidas preventivas, para evitar a repetição de atos que prejudiquem tanto os trabalhadores quanto o patrimônio público. No âmbito do direito administrativo, a improbidade administrativa é um tema central na administração pública, envolvendo atos que violam princípios como a legalidade e a moralidade, conforme a Lei 8.429 de 1992. Trata-se de ações de servidores públicos que resultam em enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, comprometendo a confiança da sociedade nas instituições. Quando há indícios de improbidade, a administração deve instaurar um processo administrativo disciplinar, chamado PAD, garantindo o direito a contraditório à ampla defesa, podendo resultar em sanções que variam de advertências à demissão por justa causa. Além disso, é essencial a recuperação de recursos desviados, com a possibilidade de ressarcimento ao erário. Para prevenir a improbidade, devem ser implementadas medidas como o controle interno, auditorias e a capacitação contínua dos servidores. A transparência nas ações administrativas e a participação dos cidadãos são fundamentais, permitindo que a população denuncie irregularidades e colabore na fiscalização. Em suma, a administração pública deve agir de forma rigorosa e proativa contra a improbidade, não apenas aplicando sanções, mas também adotando políticas preventivas que asseguram a boa gestão dos recursos públicos e promovam um ambiente ético e responsável. No âmbito do direito civil, a proteção dos direitos dos servidores públicos é assegurada pelo direito à ampla defesa. Isso garante que os servidores sujeitos a sanções como demissão por justa causa possam se defender adequadamente antes da decisão final. Assim, no contexto do direito civil, a proteção dos direitos dos servidores públicos é garantida pelo direito à ampla defesa, e a administração deve seguir rigorosamente as normas legais e aplicar sanções de forma proporcional. Essa abordagem assegura justiça e transparência no serviço público, fortalecendo a confiança da sociedade nas instituições.
Olá, meu nome é Thaís Ariadne e eu vou falar sobre o processo penal da acusação contra o funcionário público. A acusação contra o funcionário público abrange crimes como a concessão ilegal de hipoteca sobre bem público, desvio de recursos e abuso de função sindical, em concluir com um banco privado. No contexto do direito processual penal, o principal objetivo é responsabilizar criminalmente o servidor público. Então, tem 3 resoluções. A primeira é instauração de inquérito policial, diante das acusações é necessário investigar o servidor no âmbito criminal e o inquérito policial deve apurar os delitos de corrupção ativa e passiva, propositura de ação penal. Se as investigações comprovarem a materialidade e autoria dos delitos, o Ministério Público poderá oferecer denúncia. Durante o processo penal, o servidor será tratado como réu e terá o direito de defesa assegurado. Terceiro, prisão preventiva de liberdade. No curso do processo penal, é possível que o Ministério Público ou o juiz competente avaliem a necessidade de medidas cautelares. Uma medida cabível, visando proteger os interesses do município e evitar a continuidade dos crimes, seria a decretação de prisão preventiva, no artigo 312 do Código do Processo Penal. Caso apresente os requisitos de necessidade para a garantia de ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal também. Caso o réu tenha fortes laços com a administração pública, essa medida pode ser fundamental para evitar que ele utilize seu cargo para interferir na apuração dos fatos. E é importante lembrar que a liberdade é a regra do processo penal. Assim, o procurador deve avaliar as medidas alternativas à prisão preventiva, como o afastamento do cargo público, proibição de acesso a órgãos da administração, monitoramento eletrônico, entre outras resoluções também.